Fala, meus queridos, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Então vamos lá, olha só. Correção dos exercícios, lista de soluções. Então, olha só, vamos começar. Dos exercícios que eu passei para vocês, foi do 1 até o 14. E aí eu fiquei de corrigir isso. E aí, como eu sei que vocês têm prova, vamos fazer uma gravação rápida aqui, onde a gente corrige esses exercícios. Questão número 1. Para começar a conversa, pega a caneta, anota aí para não ter problema. A solução foi preparada adicionando-se 40... Deixa eu mudar aqui a cor logo, pronto. 40 gramas de NaOH em água suficiente para produzir 400 gramas de solução. Calcule a concentração em gramas por ml e em gramas por litro. Veja bem, você tem a massa do soluto, que é 40 gramas. Certo? Você tem o volume de solução que é 400 mililitros. Você pode converter para litro isso e equivale a 0,4 litros, tá? Então agora, a concentração pode ser expressa em gramas por ml, seria 40 gramas do soluto sobre o total de 400 mililitros, tá? E aí aqui, ó, só vou apagar para ficar melhor colocado, seria corta 1 sobre 40, o que dá 0,10 gramas por ml. Você pode calcular essa concentração da mesma forma, colocando 40 gramas, só que agora o volume, que é o jeito mais exato, por sinal, tá? Eu vou colocar até mais embaixo. Vai ser 40 gramas, só que agora o volume, em vez de usar 400 mililitros, você está convertendo esse valor para litro, o que dá 0,4 litros. Totalizando nessa simplificação, isso vai dar 100 gramas por litro. Quero que você entenda nessa questão que essa unidade e essa unidade estão relacionadas. A quantidade de gramas por litro e a quantidade de gramas por ml tem uma relação porque o ml é 1000 vezes menor. Então, essa unidade de baixo ela é 1000 vezes maior do que a unidade de cima. Você pode, se você tiver a concentração em gramas por litro, você pode chegar à concentração em gramas por ml dividindo por 1000. E se você tiver a concentração em gramas por ml, que é muito menos comum, você pode passar para litro, multiplicando essa concentração por 1000. Né? Se aquela quantidade tem 1 mililitro, em 1000 mililitros ou 1 litro, vai ter 1000 vezes mais. Ok? Tranquilo? Parece que comecei a falar com vocês, brotou um mosquito aqui no meu pé, né? Não sei se você reparou, eu estava coçando a perna enquanto falo com vocês. Tá? Então, olha só. Questão 2 agora, também não é complicada. Questão 2 é quase uma questão teórica, que fala sobre o que significa unidade de concentração, né? Ele fala o seguinte, olha, uma solução apresenta a concentração de 60 gramas por litro. Apresenta, pontinho, gramas de solutos por litro de solução. O que significa isso? 60 gramas por litro quer dizer que ele apresenta esse pontinho, apresenta 60 gramas. 60 gramas de soluto por litro de solução. É essa o que está dizendo a unidade. E na segunda ele pede para você preencher esse segundo pontinho, perguntando, portanto, em 10 litros de solução devem existir. Ora, se é 60 gramas por 1 litro, em 10 litros, tem 10 vezes mais. Então, resposta, 600 gramas de soluto. Foi? Montamos a primeira, montamos a segunda. Vamos para a terceira questão. A terceira questão, ele fala sobre chorar compulsivamente, né? Ao se chorar compulsivamente, uma pessoa eliminou 5 ml de lágrima, considerando que essa solução apresenta a concentração de sais igual a 6 gramas por litro. Determine qual é a massa de sais eliminados na crise de choro. E vamos lá. A concentração de choro é 6 gramas por litro. Se a pessoa tivesse chorado 1 litro de lágrimas, ela teria despejado 6 gramas. É 6 gramas a cada 1 litro. Só que ela não despejou 1 litro de lágrimas, ela só chorou 5 mililitros de lágrimas. Chorou pouco. Então, o que você faz? Você converte. Em vez de escrever isso em litro, escreve também em mililitro. Olha aqui, ó. Tá vendo? Conclusão, coloca um x aqui embaixo. X vai ser igual a 6 vezes 5 dividido por 1000. Se você fizer essa conta, 6 vezes 5 dá 30.
30 sobre 1000, o que dá 3 sobre 100, que dá 0,03 gramas de sais que a pessoa despejou. Em 5 ml de lágrima, existe 0,03 gramas de sais. Ok? Beleza? Questão 4, que é um pouco maior, mas é uma questão que, na verdade, ela é também mais pegadinha e teórica do que cálculo pesado. Ela fala sobre uma solução, eu vou colocá-la aqui para ficar mais fácil. Ela fala sobre a seguinte proposta, né? Considere o esquema a seguir do qual foram retiradas 3 alíquotas. Alíquotas são amostras, tá? Antes que você pense. E como é que é? 3 alíquotas A, B e C a partir da solução aquosa original. Quero que você entenda o seguinte. Ele pegou essa solução que tinha 5 litros, colocou meio litro aqui, 2 litros aqui e 1 litro aqui. Ele fez mais alguma coisa? Não, ele só despejou aqui. Então, a concentração que estava a solução aqui é a mesma nos 3 casos. O que diferencia é o volume. Tu pega uma Coca-Cola, um refrigerante qualquer, e coloca no copo, né, o gosto do copo. Ah, não, porque muda. Não, tô falando assim, a concentração do que estava na garrafa é a mesma que está lá no copo. A diferença é a quantidade, correto? Quantidade. Então, o que acontece? Qual é a concentração da solução aqui? 10 gramas por litro. E aqui? 10 gramas por litro. E aqui? 10 gramas por litro. Agora, basta entender as questões. Vamos lá. Na letra A, ele pede qual é a massa do soluto existente no recipiente A. No recipiente A, eu tenho um volume. Eu vou tirar esse aqui, porque parece que estou fazendo A de novo. No recipiente A, eu tenho um volume de meio litro. Ora, vou fazer uma regra de 3 para não precisar fazer fórmula. Ora, se a concentração é 10 gramas a cada 1 litro de solução, aqui eu não tenho meio litro de solução nesse frasco, então eu vou ter proporcionalmente a metade desse valor. Conclusão, 0,5 vezes 10, o que dá 5 gramas de soluto. Já na letra B, a pergunta é qual é a concentração em gramas por ml da solução contida no recipiente B. Se você está nessa resolução desde o começo, obviamente está, porque essa resolução não tem tanto tempo. Na questão número 1, eu falei sobre essas relações de unidade, então fica mais fácil eu falar agora. Quando você tem a relação que a concentração em B, no frasco B, porque pergunta na B sobre o frasco B, fica difícil. A concentração é 10 gramas por litro. Para passar para gramas por mililitro, é só eu dividir por 1000. Então vai ser 10 sobre 1000. E aí eu chego à resposta. Qual é a resposta? Daria 1 sobre 100, ou 0,01 grama por ml. Eu não preciso determinar a massa contida em B para depois dividir pelo volume contido em B. É dar a volta, não precisa mesmo. Ah, Bruno, mas quando eu estava estudando, eu fiz desse jeito. Tá bom, não tem problema, mas você deu volta. Entenda isso. Esse é o principal agora que você entenda. Na letra C, ele também pede a concentração, mas ele pede em miligramas por centímetro cúbico. Deixa eu até apagar isso, parece um X, centímetro cúbico. Caraca, olha só, centímetro cúbico é igual a mililitro. Ou seja, 1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1000 mililitros, que é a mesma coisa que 1 litro. Então, essa unidade é 1000 vezes menor do que o litro. E essa unidade é 1000 vezes menor do que a grama. Conclusão, como as duas unidades são 1000 vezes menor, você pode traduzir essa fórmula para gramas por litro. Porque seria dividir por 1000 em cima e dividir por 1000 embaixo. Você corta esse procedimento. Né? Conclusão, na letra C nem conta você precisa fazer. Depois que você entende o que eu estou falando, você descobre que a concentração aqui é 10 miligramas por centímetro cúbico, igual a 10 gramas por litro. Para fechar essa questão, a gente tem a letra D, onde ele fala o seguinte: se toda a água presente no frasco original, vou subir aqui, ó, frasco original. No frasco original, após a retirada das 3 amostras fosse evaporada, qual seria a massa do soluto contida? No frasco original tinha 5 litros.
Eu retirei meio, mais 2, mais 1. Eu retirei 3,5 litros de solução. Total ficou 1,5 litro. Esse 1,5 litro foi evaporado. A parte do solvente, só ficou o soluto. Quanto tem de soluto? Ó, veja bem. Numa regra de 3, se são 10 gramas por litro, que é a concentração aqui, quando você tem 1,5 litro, eu tenho X. X igual a 15 gramas. Então, 15 gramas de soluto que não foi evaporado. De soluto que sobrou no material. Se não, ou talvez. Foi. Ah, Bruno, vai continuar? Lógico, mas eu vou dividir esses vídeos em partes. Por quê? Primeiro, para ver se está funcionando. Imagina se eu gravei até aqui e não funcionou. Já aconteceu, tá? E segundo, porque é bom para testar algumas coisas. Ó, aqui também, quando quiser aparecer total de tela para vocês. E aí eu volto. Tá, mentira, eu vou voltar para cá. Ah, não, mentira, eu voltei. Brincadeira, galera, olha só. Presta atenção. Eu vou continuar a resolução das outras questões para vocês, mas foi também um jeito de fazer teste. Qualquer dúvida sobre essas questões, você pode me procurar na sala, pode mandar mensagem no Instagram, ou você pode mandar mensagem aqui, porque eu recebo também a notificação. Tá bom? Até a próxima.